Olá, minha gente. Estamos aqui em caráter urgente para apresentar as últimas notícias que chegam até nós sobre a Europa, lá o velho mundo, né? E a recente notícia de que o Papa Bento XVI irá renunciar ao seu cargo ainda no final deste mês de fevereiro. Essas são notícias muito surpreendentes porque raramente um pontífice toma essa decisão. E nós estamos aqui no Verdade Revelada há muito tempo, estudando profecia, em especial Apocalipse 13, 14 e 17, onde fala sobre o destino da história da Terra e os grandes eventos que vão culminar com a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E esse evento é muito importante porque nós sabemos que pela profecia bíblica, você que acompanha o canal Verdade Revelada, nós temos estudado, muita gente tem ridicularizado, muita gente tem zombado, muita gente tem ignorado, mas hoje nós vamos tomar forma tudo aquilo que nós vemos apresentando e estudando dentro das Escrituras. A notícia chegou em todos os jornais nesta manhã. Papa Bento XVI anuncia renúncia para o dia 28 de fevereiro. O Papa Bento XVI anunciou nesta segunda-feira que vai renunciar do cargo no próximo dia 28. Esta é a primeira vez em que quase em 6 séculos que um Papa renuncia ao cargo. O último a fazer isso foi Gregório XII, em 1415. O Papa disse em um encontro comunicado que está plenamente consciente da dimensão do seu gesto e que renuncia do cargo por livre e espontânea vontade. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, disse que o Papa não havia renunciado por dificuldades no papado e que a decisão havia sido uma surpresa, indicando que mesmo os auxiliares mais próximos não sabiam que ele estava para deixar o cargo. O Papa não tem uma cisão na Igreja após sua renúncia, diz o porta-voz. Ele também explicou que, de acordo com o cânon pontifício, as normas que regem o exercício do Papa, as condições para deixar o cargo são que o anúncio seja feito de forma livre e que a demonstração seja inequívoca. Ninguém precisa aceitar formalmente a decisão. E de acordo com o documento, um dos motivos da renúncia seria sua idade avançada. Bento XVI tem 85 anos e sofre de artrite, especialmente nos joelhos, quadris e tornozelo. Joseph Ratzinger nasceu na Alemanha no dia 16 de abril de 1927 e é o pontífice número 265 da Igreja Católica e o 7º chefe de Estado do Vaticano. O Papa viria ao Brasil em julho para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O conclave será convocado para escolher o próximo pontífice, até que um novo Papa seja escolhido. O posto ficará vago. Lombardi disse que o Vaticano espera escolher o substituto de Bento XVI até o final de março. Durante o conclave, Bento XVI irá se mudar para a residência de Castel Gandolfo, ao sul de Roma. Após a escolha do novo Papa, ele deve ir para um convento. Bento XVI foi eleito para suceder João Paulo II, um dos pontífices mais populares da história. Ele foi escolhido em 19 de abril de 2005, quando tinha 78 anos, 20 anos mais idoso que João Paulo II, quando foi eleito. Meus queridos, agora analisem comigo. Por que o Papa renunciaria à cadeira de São Pedro? Que motivos levariam ele a renunciar o papado antes da sua morte? Não existem razões aparentes para isso, mas nós sabemos que existem implicações proféticas, espirituais, existem forças ocultas atuando para tal ato. E quando nós estudamos profecia, e muita gente às vezes se perturba quando nós falamos verdades tremendas, como a profecia do último anticristo surgir dentro da igreja, nós não deveríamos se espantar porque o inimigo invisível, o diabo, Satanás, ele iria se infiltrar dentro da igreja cristã. O apóstolo Paulo previu isso. O apóstolo Pedro também previu. Nós temos que ter a consciência de que o engano tem de ser muito bem forjado. A contrafação tem que ser perfeita para que os milhões sobre esta terra sejam enganados.
A outra questão que se levanta nesse momento é quem sucederá o Papa Bento XVI. Joseph Ratzinger, alemão, ele foi eleito, lógico, com propósitos também políticos, para unificar o mundo, para levantar os dogmas e as morais da Igreja Romana. Mas nosso grande questionamento é quem será o próximo Papa. Lendo a profecia bíblica no Apocalipse, nós temos algumas ideias de que tipo de Papa poderá ser o próximo Papa. Onde na profecia nós cremos que também poderá ser o último. Se você fizer uma pesquisa sobre a profecia de São Malaquias, ele era católico, e ele fala sobre a vinda de um último Papa que destruiria a Igreja Católica. O último maléfico e o último Papa que seria realmente o último anticristo predito pela profecia bíblica. Nós, no Verdade Revelada, vimos há muito tempo avisando sobre as profecias aqui de Apocalipse 13, 14, em especial o capítulo 17, mas nós vamos começar com Apocalipse 13, quando diz assim, no verso 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Bestas, na profecia, representam simplesmente nações, um poder. Este é um poder que receberia uma ferida mortal. Essa seria uma ferida que aparentemente não seria mais curada, seria para a morte. Quando em 1698 o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier, ali o papado perdeu sua autoridade temporal, o Vaticano foi declarado república, e aí houve uma grande ferida mortal que pôs um termo à supremacia papal no mundo antigo. Por 1260 anos essa supremacia teria sido mantida, mas ali chegou ao fundo. E a profecia disse que esta ferida mortal ainda seria curada, e quando isso acontecesse, toda a terra se maravilharia após a besta. Em 1929, Mussolini assinou um tratado de Latrão, que ali devolveria o poder político para o Vaticano como país, como representante civil, como Estado. E o Papa ali, retomando o seu trono, reassumindo o seu posto de também rei e chefe de Estado. Apocalipse 17 também nos indica que, nesse mesmo contexto, haveria uma transformação na estrutura católica romana, não só espiritualmente como igreja, mas também politicamente como representante do Estado, como política. E aqui nós lemos assim em Apocalipse 17, no verso 8, diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. E aqui o sentido que tem sabedoria é 7 cabeças, são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é 8ª, e é dos 7 e vai à perdição. Note, querido, a Bíblia fala de 7 reis e um 8º, que quando vier vai durar um pouco de tempo e vai à perdição, que nos leva a crer que estamos realmente nos últimos momentos finais da história da Terra. Veja, são 7 reis, 5 já caíram. Nós, quando falamos de reis, nós estamos falando dos seus impérios mundiais. Os 7 montes são também 7 nações. E nós vemos que Babilônia foi caracterizada pelo poderio de Nabucodonosor, o grande rei Babilônia. Em Medo-Pérsia você vê Ciro. Na Grécia você vê Alexandre o Grande. Em Roma, César Augusto, sem dúvida, foi o mais
proeminente dos imperadores. Nós temos agora Roma papal, que sem dúvida a sucessão de papas, todos eles são realmente esse rei poderoso que seria o quinto e que já não é porque caiu. E então vem o sexto, que é, após a queda de Roma, nós vemos surgir uma das nações mais poderosas da Terra, os Estados Unidos, que ainda permanecerá até o fim de todas as coisas. E aí nós vemos então o surgimento da ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial. Em 1945 em diante você vê a ONU se destacando no cenário político mundial. E agora nós vemos o oitavo, que vai durar por um pouco de tempo, quando a ferida mortal for curada e quando o Vaticano recuperar todo o seu poderio político sobre toda a Terra. E estamos chegando no cumprimento desta profecia, meu caro. Você precisa estudar as profecias, você precisa estudar a Bíblia. No canal Verdade Revelada você terá acesso a muitas outras informações, mas eu já quero avisar de antemão que nós vamos trabalhar muito essas informações aqui por diante, e especialmente sobre a eleição do próximo Papa, que acontecerá agora no final de março. Quem será o próximo Papa? Que implicações isso terá para mim e para você como cidadão, como religioso, como brasileiro, como habitante deste planeta? Nunca na história do planeta Terra estamos vivendo num momento tão delicado, tão decisivo, quanto os dias que estamos vivendo hoje. Note, nós estamos chegando realmente no ápice em que o último Papa realmente será um indivíduo carismático, em que ele realmente fará paz, em que ele realmente se destacará em todo o cenário mundial. A profecia diz que toda a terra se maravilhará após ele. Ele, sem dúvida, atrairá a atenção de todos os outros poderes políticos, como o G8, a ONU, os grandes países ricos e poderosos, como os Estados Unidos principalmente. E veja, Bush já disse que é o único homem com autoridade moral suficiente para governar o mundo, para realmente assumir a legislação, é o Papa de Roma. A profecia está se cumprindo rapidamente. Diante dos nossos olhos não teremos outra saída a não ser se apoiar no Eterno e obedecer às Escrituras. Nós temos pregado a mensagem do terceiro anjo, que alerta contra as implicações de adorar a besta e receber sua marca. Você encontra no Apocalipse que aquela marca tem a ver com adoração, porque é esse o grande tema do grande conflito, quando Lúcifer no céu cobiçou o lugar de adoração que pertencia unicamente a Cristo, o Filho do Eterno, o Criador. Agora estamos vendo que este último Papa, ele certamente carregará uma agenda muito forte em relação ao descanso dominical, a tratar o domingo como um feriado mundial, a resgatar realmente aquele tipo de lei, como aconteceu no ano 321, 365, por decreto de Constantino, não só estabelecendo o domingo como um feriado, mas também punindo e perseguindo todos aqueles que se voltassem contra. E meu querido, não é brincadeira, isso é profecia. Eu e você precisamos acordar. E eu falo para o povo que conhece agora a verdade. Eu chamo aqui todos os protestantes, que são verdadeiramente protestantes. Eu chamo todos os católicos sinceros que se preocupam com a Igreja Católica. Eu conclamo aqui todos os adventistas que conhecem profecia e estão fugindo do encargo que Deus colocou sobre vocês. Eu chamo aqui todos os religiosos. Eu conclamo todas as pessoas de bem, pessoas que são ateus, são pessoas que talvez não sejam religiosas, não têm uma religião definida, mas que são de bem, que querem a verdade e se preocupam com o rumo que este planeta está tomando. Pesquise, estude, você verá que tudo isso tem uma implicação política, religiosa e finalmente econômica. O canal Verdade Revelada está repleto de vídeos que vão elucidar todas as suas dúvidas em relação à profecia, em relação ao destino da terra, os eventos finais e principalmente a decisão que todo homem sobre esta terra, mulher, criança, idoso terá de tomar, pois essas leis que estão chegando afetarão todos nós. E este último Papa, sem dúvida, será o último Papa da história da terra. Nós não sabemos quem ele é. Quando nós pesquisamos um pouco no Google, na internet, nós temos algumas pistas. Pesquise,
sobre Petros Romanos, o último Papa. Pesquise sobre a profecia de São Malaquias. Você que é católico, você que acredita mais nos dogmas da igreja, nas profecias da igreja romana, pesquise São Malaquias. Enfim, queridos, estamos diante de uma coisa que não é pequena. Deus nos ajude. Lembre-se, o Eterno tem uma descrição moral da sua vontade a todos os homens. E, primeiro de tudo, a parte de questões religiosas, todos nós temos o direito de liberdade civil e religiosa, temos liberdade de expressão. E esses direitos estão sendo minados pouco a pouco. E todos são mira, são alvo. E disso nós não podemos refutar a nossa responsabilidade. E, em segundo lugar, questões grandiosas sobre adoração irão nos bater de frente, irão nos atingir. E realmente só temos um código moral na Escritura em torno da adoração, e isso são o Decálogo. Veja, muita gente tem um conceito errado sobre o que é lei de Deus, o que é lei mosaica e o que são os mandamentos lá dos homens, dos judeus. Existem diferenças entre o que Deus declarou lá no Sinai e que já existia muito antes, entre o que Moisés declarou e entre o que a religião judaica instituiu como seus dogmas, seus mandamentos. Quarto mandamento, o sábado, sem dúvida, é uma instituição divina. E essa é a vontade do Criador para toda a terra, mas isso sem imposição, sem forçar, sem perseguir. Porém, o homem terá sua lei de adoração, terá o domingo realmente como uma imposição do Estado. E isso nós não podemos aceitar. Que Deus nos ajude, continue acompanhando a verdade revelada ponto 1 e ore por cada um de nós, vamos orar uns pelos outros. Estamos no fim, minha gente. Jesus Cristo está voltando. Deus te abençoe.